Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que estão aqui da região de Vitória, Espírito Santo, sejam muito bem-vindos, que Deus os guarde e os proteja. Também o Senhor nosso Deus abençoe a todos que nesse momento estão na estrada fazendo as suas viagens e que nos acompanham pela Rádio América ou mesmo pelo YouTube Mãe Piedade ou pela Rede Catedral de Comunicação Católica na TV Horizonte. Hoje olhamos para esta semana, a segunda semana do tempo da Páscoa. E daí então, ao escutarmos o livro dos Atos dos Apóstolos e, claro, também o Evangelho de São João, permitam-me fazer uma pergunta fundamental, uma pergunta que nem sempre as pessoas fazem. Uma pergunta embasada numa realidade narrada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 a 42. 34 a 42. Vamos olhar também para o Evangelho. Mas é importante termos essa noção. Os discípulos de Jesus estão pregando o Evangelho, estão falando de Jesus e sobre Jesus, estão agindo em nome de Jesus. Isso incomoda muita gente. Isso faz com que muitas pessoas fiquem extremamente incomodadas, ao ponto que mandam prendê-los, de repente eles estão soltos. Prendem-nos de novo, depois estão soltos. Repreendem-nos, batem, e eles continuam a falar sobre Jesus Cristo. Daí então chegamos ao momento que aqui está Gamaliel, olhando aquela briga terrível e uma situação tão desastrosa,
Ele diz: vocês estão brigando com essas pessoas por quê? Por que vocês estão brigando com essas pessoas? Existem coisas que não precisam de brigas. Existem coisas que elas morrem no seu início. Assim acontece em casa, assim acontece no trabalho, assim acontece na igreja, assim acontece em todos os lugares da sociedade. Algumas circunstâncias já nascem mortas. E por que eu falo isso? Porque ele olha justamente para aquele movimento inteiro e ele faz uma recordação. Quantas pessoas não passaram ao longo da nossa história falando e prometendo tantas coisas e no fim... E aí ele cita Judas, Teudas, homens que naquele tempo foram tidos como homens importantes, que tinham falas importantes e que no fim, passado o tempo, foram apagados e esquecidos. E a fala de Galileu, de Gamaliel, é simples. Se esses homens estiverem fazendo alguma coisa referente à vontade de Deus, o que eles estão fazendo vai continuar, mesmo que vocês não queiram. Mesmo que vocês não queiram, isso vai continuar. Vocês estão dispostos a comprar essa briga? Aqui está, e a pergunta que vem é justamente: tudo que fala de Deus é de Deus? Tudo que fala de Deus é de Deus? Existem aqueles que matam em nome de Deus, roubam, mentem. Pois bem, aqui está. O que Atos dos Apóstolos, o que São Lucas nos Atos dos Apóstolos quer nos dizer é: se nós acreditamos realmente em nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele ocupa o lugar central em nossa história, ainda que os ventos estejam extremamente contrários, devemos manter o nosso foco no que é nosso dever, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo e continuar o nosso caminho. Porque se for de Deus, perseverará, irá perseverar. A perseverança é muito mais do que simplesmente nós falarmos de nosso Senhor. A perseverança é mais do que nós fazermos isso ou aquilo. A perseverança é ter a atenção necessária para fazer o que se deve. Por isso que o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15, que nós vamos voltar a escutá-lo daqui uns dias, num domingo. Ele mostra uma pergunta que Jesus faz. Onde vamos comprar pão para todas essas pessoas? Aonde nós vamos achar sustento para todas essas pessoas? E o que me chama a atenção é particularmente que diz o versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho de São João: Jesus disse isso a Filipe para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Jesus sabia o que deveria fazer, mas ele pergunta a Filipe para que ele saber se ele está atento ao que está acontecendo. Em alguns casos, nós não estamos atentos ao que está acontecendo, nem em nós, nem fora de nós.
Eis uma circunstância. Porque nem tudo que fala de Deus está realmente preocupado em fazer a vontade dele. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo vem para cumprir a vontade do Pai. Vem para saciar a fome mais profunda de todos nós e que ela ultrapassa as nossas vontades, o nosso querer. Ela é muito, muito mais desafiadora. Saciar essa fome, ela passa por algo que não preenche o estômago, não passa pela boca simplesmente, mas vem por uma experiência de ver e experimentar no cotidiano da nossa história aquela constância que nos sacia todos os dias, se dermos atenção devida a ela. Essa presença é do próprio Senhor. E quando nós estamos com Ele, precisamos ter atenção para não cometer o mesmo erro que Filipe. Porque a fala de Filipe é muito simples. Onde vamos comprar pão para que todas essas pessoas fiquem saciadas? Diz a Escritura, cerca de 5.000 pessoas. Onde nós vamos comprar pão para tanta gente? No meio de um deserto. Aí está o ponto fundamental. Nem tudo que fala de Deus tem a atenção necessária para perceber o que está sendo proposto. Nem tudo aquilo que fala de Deus está realmente disposto a fazer um caminho no qual o que eu sou, o que eu tenho, o que eu carrego, o que eu posso ser, se torne também alimento para os outros. Sempre pense em alguma coisa que virá de fora, nunca que virá de dentro. Alguém me dará, alguém trará, alguém comprará, ou eu irei buscar em algum lugar. E poucas vezes se faz a experiência daquilo que Jesus está esperando dos seus discípulos. O que vocês vão oferecer? O que vocês vão ser? O que vocês vão ser? É por isso que a fala de Filipe é tão desconcertante, porque ele, ainda que caminhe com o Senhor, ainda que ele esteja com o Senhor, ainda que ele tenha visto Jesus fazer tantas coisas, ele não percebeu ainda que o que conta, na verdade, não é o que ele irá tirar do bolso, não é o quem ele irá pedir para trazer alguma coisa, mas é o que ele vai oferecer de si. Como muitos de nós não sabemos ainda o que nós precisamos oferecer de nós mesmos para que a vontade de Deus aconteça no meio do nosso tempo. E daí, então, nós olhamos para aquela cena importante de Atos dos Apóstolos, na qual Pedro começa a ser perseguido e Gamaliel diz exatamente isso. Vocês não se lembram que tantas pessoas passaram e falaram tantas coisas e no fim eles sumiram, foram esquecidos, seus seguidores acabaram? Por que vocês estão se preocupando com esses homens? Porque se eles estiverem ofertando e sendo alguma coisa segundo a vontade de Deus, tudo isso irá perseverar. E sabem o que isso quer dizer? Do nosso existir, independente da idade, independente de condição social, independente do estado. Uma pergunta importantíssima e fundamental. O que nós somos e o que nós estamos oferecendo para Deus, no cotidiano de nossa história, leva em consideração o que Ele pode fazer com o nosso pouquinho para ser uma diferença na vida de tantos outros? O que eu sou, o que eu posso ser. E aí eu me lembro de Catarina de Sena.
Para alguns foi tida como louca, para outros foi uma mística. Mas no fim, o que nós vemos são os traços da santidade de alguém que, dentro da sua pequenez, ofereceu tudo o que podia àquele que realmente precisava ter todo o direito, todo o lugar em seu coração. De tal maneira que, se alimentando daquele que era o pão da vida e que é o pão da vida, próprio Senhor Jesus Cristo, ela chega a uma compreensão muito simples no seu peito aberto, o Senhor é onde eu preciso habitar, no seu coração. E ela, com tudo que foi na sua pequenez, significou e significa muito para homens e mulheres do tempo presente. Significa muito para saber, no pouco que nós somos, se é entregue a Deus, sabendo é que Ele quem faz das nossas poucas coisas, ou daquilo do pouco que nós somos algo extremamente relevante, sabendo disso, que Ele é quem transforma o nosso pouco em tanto, oferecer-se. Existem muitos que querem receber, poucos querem se oferecer. Peçamos ao Senhor nosso Deus que, como Catarina de Sena, e como Pedro e os primeiros discípulos, nós estejamos dispostos a fazer a vontade dEle. E de tal maneira que daí então saibamos viver a vontade dEle e ser, de fato, um alimento de esperança e de vida para o coração de tantos. Por isso, de pé, com consciência, apresentemos ao Senhor nossa vida e nossa história, as nossas preces. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece.